Esse é um vídeo que eu tô fazendo pela segunda vez. Não, o primeiro nunca chegou a ser upado aqui, porque eu achei que esse livrinho aqui merecia alguma coisa mais detalhada, mais elaborada. Esse aqui é O Astronauta, que sim, é um material que inspirou o filme da Netflix, do Adam Sandler, e ele, quando eu conversei com o pessoal que assistiu o filme, que eu não cheguei a ver na Netflix, o roteiro é completamente distinto. E detalhe, o Astronauta, ele simplesmente pega uma história de ficção científica e usa como base para ensinar e refletir de forma lúdica sobre a história da República Tcheca. O que eu acho fascinante, pelo que me comentaram, não existe quase nada disso no filme, então seria meio como se você adaptasse Cavaleiros do Zodíaco para um filme, tirando toda a mitologia grega. E o que ocorre é que tem vários detalhes que eu quero conversar um pouco com vocês, sem entrar em spoilers do livro. Eu sou o Luiz, bem-vindo ao Monstros de Aventuras, e você está no seu quadro Luiz Vraria. E a história daqui, basicamente, é sobre um cientista que vai para o espaço, encontra, inclusive, com aracnoide, que não é uma aranha gigante, mas uma criatura que tem umas propriedades que até parecem distorcer algumas leis da física, da química e da biologia, que lembra vagamente uma aranha, mas que tem, inclusive, como vocês veem, múltiplos olhos e até lábios, né? Então, não é spoiler, porque tá na contracapa aqui do livro, né? E o que ocorre é que ele vai pro espaço para se tornar aceitar essa missão para se tornar um herói, porque ele e a família dele são absurdamente mal vistas e maltratadas, inclusive em nível físico, porque o pai dele era justamente um espião, mais precisamente um agente do governo durante a época que a República Tcheca ainda fazia parte da Iugoslávia, formando a Tchecoslováquia, e onde todo o país era parte da União Soviética. Então, o pai dele era um agente especial do governo que torturava e eliminava pessoas que se opunham ao regime, mesmo que se fosse simplesmente, pegou ilegalmente alguns discos de música do Ocidente, por exemplo, né? Então, o que acontece é que ele descobre da pior forma possível quando ele é adolescente, porque assim que o pai morre, também acaba a Guerra Fria, eles deixam de fazer parte da União Soviética. Inclusive é bem bacana que tem muitas coisas que falam de acontecimentos históricos reais, né, como a chamada Revolução de Veludo, que foi quando o público tomou as ruas para poder pegar e exigir justamente que fosse desconectado da União Soviética e modificado o regime do país, né, e que houve sem quase conflito violento, até onde entendi, por isso Revolução de Veludo, né, do sentido de suave, né, essa justamente mudança da estrutura do poder. E o que ocorre? Justamente logo depois que tem essa Revolução de Veludo, o pai do protagonista morre, então a soma desses dois fatos permitiu botar para fora um monte de segredos que tinha relativo ao governo, inclusive que várias pessoas foram vítimas desse cara, e por causa disso, o cara, assim, a vida dele vira um inferno, mesmo coitado sendo uma criança que não tinha nada a ver com o assunto. Então, a gente tem toda essa questão trabalhando a infância dele, comentando os detalhes da história do país, de como as coisas foram modificadas, e ao mesmo tempo a gente tem sim a missão espacial, mostrando os detalhes de como funciona a tecnologia, essa questão da missão, porque envolve uma grande faixa roxa de uma fumaça de material desconhecido que se espalha pelo espaço e que fica visível o tempo todo da Terra, né? Então virá uma nova corrida espacial justamente para chegar primeiro para esse material totalmente diferente do universo, né? Quem conseguir pegar e fazer isso vai ter a primazia no desenvolvimento astronômico e da tecnologia aeroespacial do planeta, né? E no caso, a República Tcheca está nessa corrida, né? E ao mesmo tempo, a gente tem uma série de críticas associadas, tanto ao regime anterior, quanto ao novo regime que está em vigência, né? Inclusive, algumas pessoas podem dizer, Luiz, você está fazendo justamente um resenha de um livro que fala mal da União Soviética. Mas, eu conheço o seu chapeuzinho aí, Luiz. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Existe o Ho Chi Minh, que ele era um dos líderes lá do Vietnã, e ele fala que a ausência de crítica e de autocrítica, o repudio desses dois,
é o caminho para a degradação moral. Eu concordo plenamente. Então, críticas ao regime, elas têm que ser pegas e analisadas com certeza. Número 2, esse livro é uma obra de arte muito bem feita. E 3, igualmente importante, vamos conhecer melhor a história dos países do leste europeu e de vários relacionados, inclusive, à questão do União Soviética, que a gente mal tem contato com eles, sabe? Vamos entender melhor a arte deles, vamos ir atrás, sabe? Inclusive, pode parecer que é totalmente alienígena do mundo, mas tem um pequeno detalhe. Mesmo na Tchecoslováquia, por exemplo, o cientista que criou a lente de contato gelatinosa, que sim, essa lentezinha de contato que todo mundo usa de padrão, ao invés de ser um vidro que você mete no olho, é aquela lente que parece uma gelatina que você coloca e acomoda no olho, que meio que revolucionou a parte das lentes, é de um cientista da República Tcheca. Então, gente, tem muita coisa bacana que a gente não conhece desses países e que influencia o planeta inteiro. Então, entrando na questão da discussão do livro, é muito bacana quando a gente entra na parte da nave espacial, que a gente vê são várias tecnologias muito próximas às coisas que a gente tem. Isso é tipo um pouquinho mais avançado do que o padrão, né? E ao mesmo tempo existe uma coisa muito legal que é a gente tem as comunicações periódicas do astronauta à Terra. Só que essas comunicações não são apenas monitoradas. Tem várias que são comunicações oficiais que são retransmitidas para o planeta. Então tem várias coisas que ele é forçado a falar e coisas que são modificadas das transmissões a fim de transformar tudo numa gigantesca propaganda. E não apenas do governo, dos patrocinadores. Porque é colocado como cada item, cada tecnologia da nave só existe lá porque teve uma grande empresa patrocinando a comida, a pasta de dente, o sistema de resfriamento da nave. Cada detalhezinho tem uma empresa diferente que faz alguma coisa similar na Terra. E faz sentido essas empresas patrocinarem. Porém, você vê meio que mais da metade do tempo dele é quase dedicando-se a não apenas a cuidar da nave, mas sim a quase que fazer propaganda desses materiais. Então, fica todo meio que implícito, dentro do implícito, quase explícito, o quanto você está pouco fazendo de ciências de verdade dentro dessa espaçonave e até onde a nave inteira e todo o programa espacial é mais uma gigantesca propaganda de mega empresas que fazem parceria com o governo. E pode parecer um pouco doido ou exagerado, mas a gente tem umas coisas do tipo que acontece. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar dos programas espaciais privados que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, a grande espaçonave do Elon Musk, que pegou e funcionou como... Ou do Jeff... Ah, não, foi do Jeff Bezos, inclusive, né? Elon Musk realmente não faz nada que presta. Até os carros Tesla dele vivem dando problema, gente. O Jeff Bezos, ele enviou um foguete pro espaço e mesmo não tendo, assim, tipo, você não teve a nova tipo de acesso à nave espacial, etc. Porém, o negócio funcionou com uma mega propaganda de toda a marca dele, que ele é o chefe da Amazon. Mesmo no passado, nós tivemos o filme... O Último Grande Herói do Arnold Schwarzenegger, que usou o lançamento oficial de um foguete da NASA em parceria com a NASA para fazer propaganda do lançamento do filme, que só não fez muito sucesso, porque apesar de bem bacana e por causa da propaganda, na época ele estava concorrendo com Jurassic Park no cinema, então era meio difícil concorrer com um filme que revolucionou toda a tecnologia de como você mostra dinossauros e que tem uma história assim 10 vezes mais espetacular do que a maioria das histórias médias de aventura, diga-se de passagem. Então, essa coisa de você usar a questão espacial como propaganda ocorre muito. Vide o fato de que aqui no Brasil, um dos chamarizes para você que teve numa campanha eleitoral há pouco tempo atrás, foi a ideia do nosso único astronauta brasileiro pegar e fazer parte de um determinado partido. Inclusive, o nosso astronauta brasileiro, o Pontes, ele tem 2 livros. Um que é de administração, que, diga-se de passagem, não sei de onde tirou a ideia para fazer, mas tem um que é bem interessante, que mostra com história completa, a experiência dele e todo o treinamento que ele teve para poder pegar e virar um astronauta. Inclusive todas as tretas governamentais que teve que quase impediram ele de pegar e voar.
É bem bacana mesmo nesse aspecto, nesse sentido, o livro, né? E quando você vem aqui, né, você vê também a questão de todo o treinamento espacial que ele pegou e sofreu, e ao mesmo tempo é colocado os vários problemas que ele começa a ter por causa de alterações físicas e mentais do espaço. E essas alterações realmente, elas existem. A falta de gravidade não apenas deixa seus músculos e ossos cada vez mais fracos, por causa que você não tem a gravidade, né? Que parte da nossa força existe justamente para resistir à força gravitacional. Mas também um detalhe, nosso coração e todo o nosso sistema de vaso sanguíneo é feito para você puxar todo o sangue de baixo para cima. Se não existe mais a gravidade para puxar tudo para baixo, a gente tem meio que uma piração no sistema sanguíneo. Inclusive, você tem perda da memória de curto prazo, isso de verdade, dos astronautas, né? E aí, tanto que eles têm que fazer checklist o tempo todo para eles não esquecerem de coisas, então vai perdendo parte da capacidade da memória também, a parte do sentido de como navegar no espaço, já que você não tem mais a questão da orientação que você tinha em terra com a gravidade, então tem que orientar os 5 sentidos, o que é o que acaba sendo bem complicado mesmo. Mesmo a visão, a pessoa começa a pegar e ter vários flashes de luz e certas distorções, por causa que muda a circulação sanguínea dos vasos do olho e da retina, sabe? Então a gente tem toda essa série de problemas físicos e, como eu disse, problemas cerebrais relacionados com a circulação, além do fato dos problemas emocionais ligados à falta de outras pessoas e ao fato de que o seu corpo está se deteriorando à vista, sabe? Então isso vai tudo mexendo com a coitada da mente do astronauta, né? Tanto que, quando aparece a criatura alienígena, e como eu disse, tem propriedades que fogem da física e da química tradicional, o cérebro dele não consegue processar direito. Ele não sabe se ele está realmente vendo aquilo ou se o cérebro dele está surtando, diga-se de passagem. E ao longo do livro a gente começa até a discutir sobre a questão de até onde a gente não tem questões intermediárias disso, tipo, até onde tem uma entidade alienígena falando com ele, inclusive a questão das memórias sendo ativadas por essa criatura alienígena, quase como se estivesse dissecando a mente dele para ver como funciona um ser humano e a sociedade humana, como também a ideia básica de até onde a forma que ele tá vendo o alienígena é a forma dele, como a mente dele transforma aquilo em algo palpável e invisível, uma forma de entidade que é muito fora do padrão dele, sabe? Então a gente não tem nem como... Então quando o alienígena vai começar a contar, inclusive, sua história pessoal de vida, quando a gente conhece mais aquele povo alienígena, a gente nem sabe se aquilo lá realmente está acontecendo ou se é o cérebro dele interpretando informações básicas enviadas diretamente para a mente, através de algum tipo de telepatia, sabe? O que é bem bacana, então faz com que tenha toda uma parte de ficção científica muito bem bolada e uma série de reflexões. Então a gente pode dizer que tem, assim, 3 linhas de ciência que são desenvolvidas dentro da história, que é a própria ciência da história, vendo a questão da história de um país, como ela se vincula com o seu emocional, como grandes eventos históricos, mesmo de forma direta ou indireta, eles acabam afetando o seu dia a dia, mesmo sua noção de personalidade e sua identidade, né? E o quanto você constrói a partir disso dentro da sua cabeça. Do outro lado, temos toda a questão da biologia humana e da psicologia, que é associada justamente a essa questão da viagem espacial, e toda a tecnologia da espaçonave mesmo, né? Inclusive, como eu falei, a gente tem essa questão alternando entre passado e presente, inclusive com essa questão indo mais pro passado, mais pra frente pro passado, quando ele pegou e conhece a futura esposa dele, ele não tem exatamente uma ordem cronológica que ele vai pegando e retornando, é muito tipicamente quando você vai lembrando de forma aleatória, né, e o quanto isso vai colocando significado de por que ele tá naquela missão, ou porque talvez aquela missão talvez não devesse nem ter existido, sabe? Existe toda uma discussão associada com isso, né? E ao mesmo tempo todo esse desenvolvimento da viagem espacial. Inclusive, o último terço do livro, sem dar spoilers, ele é somente focado nessa questão espacial e deixa tudo com um saborzinho muito legal, né? Então, não é apenas, vou ensinar a história de um país usando ficção científica para dar um saborzinho. Além disso, tem toda a ficção científica, também discute questões tecnológicas e questões sociais associadas
influenciadas, né? Inclusive com toda essa questão da propaganda fazendo toda uma alusão ao fato de que até onde a mudança de regime, ela fez algumas melhorias, ela fez uma série de melhorias, mas até onde essas melhorias no país e na sociedade foram superficiais. Ô, minha lindinha, tá tudo bem. E até onde elas realmente, até onde tem uma série de problemas graves acumulados do passado do país que o novo regime mal tocou nelas, na verdade, né? Até onde existe uma propaganda de que as coisas estão melhores quando elas só melhoraram levemente, na verdade. E eu quero saber de vocês quais as outras ficções espaciais vocês já leram, quais vocês já assistiram que acham bacana. Coloquem no comentário, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!